Olá pessoal, eu sou Marco Antônio Pereira, vamos aí para mais um vídeo no canal De Olho na Língua Portuguesa. Peço a vocês, primeiramente, que se inscrevam, que acessem os vídeos anteriores, que vocês possam assistir aí o que já foi dado, né, anteriormente. Se inscrevam no canal, deem o seu like, façam os comentários. Precisamos aí de muitos inscritos, e que vocês possam se deliciar aí com os vídeos que a gente está postando aí no nosso canal De Olho na Língua Portuguesa. Ativem o sininho para receber as notificações, para receber os novos vídeos que nós estamos postando. E hoje nós vamos falar sobre monossílabo tônico e monossílabo átono. Nós vamos dar a diferença entre monossílabo tônico e monossílabo átono e vamos começar a falar a respeito das regras de acentuação. E aí eu vou gravar um próximo vídeo já esgotando esse assunto de acentuação gráfica. Depois eu vou postar um material aí para vocês falando sobre essa parte de acentuação gráfica e dando aí questões, né, que caem em concursos, em provas de vestibular, em provas de Enem e por aí vai. Nós vamos elaborar uma apostila para que vocês possam ter também o material para que possam consultar, né, e estudarem aí a matéria. E eu peço que se inscrevam, né, que deem o seu like, que ativem aí o sininho para receber as notificações. E hoje então nós vamos falar de monossílabo tônico e monossílabo átono. Então, o que é monossílabo? Monossílabo é aquela palavra que tem apenas uma sílaba. Então, nós vamos ter, por exemplo, na palavra Fá. Então, Fá tem uma sílaba só, né? Na palavra Li, também tem uma sílaba só. Na palavra Di, também tem uma sílaba só. Então, são monossílabos. Agora, nós temos monossílabos tônicos e monossílabos átonos. O monossílabo tônico é aquele monossílabo que tem uma significação, ou seja, ele não é vazio, né, de sentido. Ele existe independentemente de outras palavras, né, e ele tem a pronúncia mais forte. Né? O monossílabo tônico ele vai ter a pronúncia mais forte. É um monossílabo que é pronunciado com mais intensidade. Então, por exemplo, eu tenho lá aqui, ó, de, né, que é uma forma do verbo dar. Então, de é um monossílabo tônico. O mesmo acontecendo com V. V também é um outro monossílabo tônico, é uma forma do verbo ver. Por exemplo, a palavra mar. Mar é um monossílabo tônico. Por que são monossílabos tônicos? Porque existem independentemente de outras palavras da frase. E outra coisa, sua pronúncia é mais forte, né? E não funcionam como se fossem sílabas anteriores ou posteriores de uma palavra, né? Agora, já o monossílabo átono,
já é diferente, porque ele vai ter a sua pronúncia mais fraca, né? Ele vai ser fraco, ele vai funcionar como se fosse sílaba de uma palavra anterior ou de uma palavra seguinte, né? E ele também não vai ter um sentido sozinho. Sozinho ele vai ser vazio de significado. Então veja bem, se eu pego, por exemplo, o artigo, né? Esse u, ele é um monossílabo átono. Por quê? Porque ele sozinho, ele não significa nada. Agora, ao lado de uma outra palavra, ele já vai ter um sentido. Então, por exemplo, quando eu falo o mar, então o é monossílabo átono, porque ele é pronunciado com menos intensidade e ele funciona como se fosse uma sílaba da palavra mar. Ele não é uma sílaba da palavra mar, mas ele funciona como se fosse. E agora a palavra mar, por exemplo, já é um monossílabo tônico. Por quê? Porque ela, se eu tirar aqui o, a palavra mar vai ter sentido aí se ela ficar sozinha, né? Veja bem que nós temos uma diferença de pronúncia entre o monossílabo átono e o monossílabo tônico. Porque, veja bem, quando eu falo u, isso é monossílabo átono. A pronúncia é como se fosse um u mesmo. É claro que não escreve u, escreve o, mas é como se fosse u. Agora, se eu falo, por exemplo, o, já é um monossílabo tônico. Veja que, primeiro, ele vai ter uma pronúncia mais aberta, né? E vai ter sentido, né? Se ele for colocado aí sozinho. Veja bem outra diferença entre D e di. O D é um monossílabo tônico, porque ele é pronunciado mais forte, né? Agora, ao passo que o di, por exemplo, ele já vai ser mais fraco e uma situação seguinte. Esse do di parece que você está pronunciando como se fosse i, né? Então, nesse caso, é um monossílabo átono. E o que são, e quais as palavras que podem ser monossílabos tônicos? A gente tem, por exemplo, o substantivo, o advérbio, o verbo. Então, esses monossílabos, eles são monossílabos tônicos. Agora, o monossílabo átono, por exemplo, eu tenho preposição, eu tenho artigo, né? Eu tenho os pronomes oblíquos átonos, no caso do me, do te, do se, do lhe, do o, do a. Agora, dentro ainda dos monossílabos tônicos, a gente ainda tem aqueles pronomes oblíquos tônicos, no caso do mim, do ti com i, do si com i, do nós, do vós e assim, né? Então, é o que nós temos aí sobre monossílabo tônico e monossílabo átono. Agora, nós vamos ver, começar a ver as regras de acentuação gráfica, porque a gente já viu os pré-requisitos, né, para a acentuação. É só vocês consultarem aí os vídeos anteriores, né? E continuo reforçando aquela ideia. Se inscrevam no canal, deem o seu like, ativem o sininho para receber as notificações, porque nós precisamos de muitas e muitas e muitas e muitas inscrições, né? E a gente vai tentar postar pelo menos uns 2 vídeos por semana, e sempre que a gente for introduzir alguma coisa, a gente vai
elaborar também um materialzinho aí para deixar, né, um material com a parte teórica e também com a parte prática, né, através de exercícios. Beleza. Então vamos começar a ver as regras de acentuação gráfica. E a primeira regra que a gente vai ver aqui é a regra das proparoxítonas. Por que eu começo pelas proparoxítonas primeiro? Porque não há exceção, é uma regra bem tranquila de acentuação gráfica, então é por isso que eu começo pelas proparoxítonas, que elas são mais fáceis, né, de serem vistas aí. Bom, então, proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Então, isso quer dizer o quê? Não existe exceção nessa situação, né? Eu tenho lá uma palavra proparoxítona, eu vou ter que colocar o acento. E o que é uma palavra proparoxítona? Recordando, é aquela palavra em que a sílaba tônica é a antepenúltima, né? Então, essa aí vai ser uma palavra proparoxítona. Então, palavras como capítulo, página, sílaba, pântano, pêssego, pálido e por aí vai, são palavras proparoxítonas e todas elas recebem acento gráfico. Tá? Bom, agora nós vamos falar numa segunda regra de acentuação das palavras oxítonas. Palavras oxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. Então, o que eu vou acentuar? Eu vou acentuar as palavras oxítonas terminadas em a, as, es, o, os, em e ens. Então, as palavras oxítonas que eu vou acentuar são essas. Então, as terminadas em a, as, es, o, os, em e ens. Então, eu tenho cajá. Nós dividimos em sílabas aqui, nós vamos ter cajá. Sílaba tônica, já. É uma oxítona, porque a última sílaba é a sílaba tônica. Essa oxítona termina em a, então eu vou acentuá-la graficamente. Então, já tem acento. Agora, cajás. Aqui eu só acrescentei o S. Foi a única coisa que foi feita aqui, foi o acréscimo do S. Não muda em absolutamente nada na acentuação gráfica, ou seja, a palavra continua sendo acentuada. Por quê? Porque se trata de uma oxítona terminada em AS e toda palavra oxítona terminada em AS vai ser acentuada. Outra coisa, por exemplo, café. Você tem café. Sílaba tônica, fé. Oxítona. Oxítona terminada em E. Então, eu vou acentuar. Agora, passo para o plural. Cafés. Sílaba tônica, fés. Oxítona terminada em ES. Continuo acentuando do mesmo jeito. Por exemplo, cipó. Cipó, sílaba tônica, pó, última. Então, é uma palavra oxítona. É uma oxítona terminada em O. Eu vou ter que acentuar, então. Então, cipó tem acento. Agora, cipós. Sílaba tônica,
pós, última sílaba. Trata-se, portanto, de uma palavra oxítona. Essa palavra vai receber acento, por quê? Porque ela termina em OS. Outro item, armazém. Olha lá, armazém. Sílaba tônica, zen. Última sílaba. No caso, eu tenho aí uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é a última. E é uma oxítona que termina em EM. Então, eu vou acentuar graficamente a palavra armazém. Né? Outro exemplo, armazéns. Aqui, armazéns. Sílaba tônica, zens. Última sílaba. Então, eu tenho uma palavra oxítona. Uma palavra oxítona porque a sílaba tônica é a última, e aí é uma oxítona terminada em ENS, então eu vou ter que acentuar. Agora, quando eu tenho, então, as palavras oxítonas que terminam em A ou as, ou es, o ou os, em ou ens, elas vão receber acento. Agora, cabe aqui algumas observações. Vejam bem. As formas verbais terminadas em A, o, seguidas dos pronomes lo, lá, los e las, receberão acento. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu vou considerar essas formas verbais como sendo palavras separadas do pronome. E aí, eu vou considerá-las como oxítonas. E toda palavra oxítona terminada em A, o, em e ens, ela vai receber acento. Então, essas formas verbais, seguidas dos pronomes lo, lá, los e las, também vão continuar recebendo o acento. Por exemplo, amá-la. Eu vou ter aí tracinho, lá. Lá é um pronome oblíquo. Aí, amar, aqui eu vou considerar uma forma verbal oxítona. Oxítona terminada em quê? Terminada em A. Então, amá-la vai receber acento. Por exemplo, na palavra vendê-los. Aqui, los. Los é o pronome oblíquo. Aí, vender é uma forma verbal terminada em E. Então, é uma palavra oxítona e toda oxítona terminada em E recebe acento. Então, vendê-los vai ter acento. Outro item, vamos supor, repô-los. Aqui, tracinho, los. Aí, los é o pronome oblíquo. Aí, repor é uma oxítona terminada em O. Então, eu vou ter que acentuar. Porque toda oxítona terminada em O recebe acento. Agora, há casos em que nós temos o pronome oblíquo em forma de mesóclise. O que é a mesóclise? É o pronome colocado no meio do verbo. Então, por exemplo, numa forma verbal, amá-la-íamos.
Aí eu vou considerar duas regras de acentuação para essa palavra aqui. Eu vou considerar amar como uma oxítona terminada em A, então eu vou ter que acentuar. Aí o lá, que é o pronome oblíquo, e o íamos, que no caso aí vai ser uma palavra proparoxítona. E toda palavra proparoxítona vai ser acentuada. Então, quando eu tiver uma forma verbal, eu considero como se fossem palavras separadas. E aí, cada uma obedecendo a sua regra de acentuação. Então, amar é uma palavra oxítona, que vai ter acento, porque termina em A, e íamos é uma palavra proparoxítona, porque toda palavra proparoxítona, como a gente disse, é acentuada graficamente. Outro caso de monossílabo tônico que vai ser acentuado, vai ser aquele monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. El, ei e oi. Né? Então, todo monossílabo, ou toda palavra oxítona terminada em ditongo aberto, el, oi e ei, ela vai receber acento. Então, por exemplo, troféu tem acento, troféus tem acento, por exemplo, pincéis tem acento, por exemplo, anzóis tem acento, lençóis tem acento e por aí vai. Por quê? Porque são oxítonas terminadas em ditongos abertos. E veja aqui que a presença do S ou a ausência do S não vão influir em absolutamente nada na acentuação gráfica. Agora, oxítonas com outras terminações, evidentemente que não serão acentuadas graficamente. Então, rubi, por exemplo, é uma oxítona terminada em I, eu não acentuo. Né? Peru, oxítona terminada em U, então eu não acentuo. Né? Agora vamos ver o caso dos monossílabos tônicos. Então, o que acontece aqui? Eu vou acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não da letra S. Né? Então, eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não da letra S. Se eu quiser até colocar o de trás, de frente para trás, colocar assim, O, E, A, até bom que fica mais fácil para guardar. Por quê? Porque OEA é a Organização dos Estados Americanos. Então, todos os monossílabos tônicos terminados em Organização dos Estados Americanos, ou seja, OEA, vão receber acento, com a presença do S ou sem a presença do S. Então, por exemplo, pó tem acento, que é um monossílabo tônico terminado em O. Pós também tem acento, que é monossílabo tônico terminado em OS. Pé tem acento, por quê? Monossílabo tônico terminado em E. Pés tem acento, porque é monossílabo tônico terminado em ES. Por exemplo, Fá tem acento, porque é monossílabo tônico terminado em A. Agora, mas, adjetivo, é um monossílabo tônico que termina em AS e aí recebe um acento gráfico. Agora, as formas verbais também, terminadas em A, E, O, seguidas dos pronomes lo, lá, los e las, também recebem acento. Então, dá-lo tem acento, porque dá é um monossílabo tônico terminado em A, seguido aí do pronome oblíquo lo, então nesse caso recebe o acento. Né?
Na palavra, por exemplo, fê-lo, forma verbal, fê-lo. Fê, com acento circunflexo, por quê? Porque se trata de um monossílabo tônico. Então, nesse caso, tem acento, né? E seguido aí do pronome oblíquo, lo. Agora, pola, tem acento. Por quê? Porque po é um monossílabo tônico terminado em o, então, e vem seguido aí do pronome oblíquo lá, então ele recebe o acento gráfico, né? Muito bem. Agora, os monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto, el, ei ou oi, seguidos ou não de s, também receberão acento gráfico. Então, por exemplo, céu tem acento, que é um monossílabo tônico terminado em e, aliás, é um ditongo aberto, ditongo aberto el, né? Um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto el, então tem acento. Por exemplo, no caso aqui de dói, monossílabo tônico terminado em ditongo aberto oi. Então, nesse caso, tem acento. Por exemplo, réis. Réis, aquela moeda antiga, é um monossílabo tônico terminado em ei, terminado em ditongo aberto ei, então, nesse caso, ele tem acento gráfico. Beleza. Agora, nós vamos ver a acentuação das paroxítonas. Por que eu estou deixando um pouco mais para frente a questão das paroxítonas? Porque as paroxítonas, como são maior número de palavras em português, então elas vão possuir mais regras de acentuação, né? Então, nesse caso aqui, essas palavras, nós vamos ver como que funciona a questão da acentuação delas. E vejam bem que a palavra pró-paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, a sílaba tônica é a penúltima, né? E vai ser maioria das palavras em português, né? Então, o que eu vou falar? Quais as palavras paroxítonas que eu não vou acentuar? Eu acho que vai ficar mais fácil eu falar o que eu não acentuo de paroxítona do que o que eu acentuo. Então é o seguinte, eu tinha falado lá atrás que as palavras oxítonas terminadas em a, e, o, em ou ens eram acentuadas. Muito bem. Agora, o que eu não vou acentuar de paroxítona? Não se acentuam as palavras paroxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Então, essas palavras paroxítonas eu não acentuo, né? Então, por exemplo, na palavra capa, a palavra capa não vai ter acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em a, visto que a última sílaba, que a sílaba tônica no caso é o K, é a penúltima, é uma palavra paroxítona e que termina em a lá, então não tem acento. O mesmo acontecendo aqui, ó, parede, parede, sílaba tônica re, paroxítona, paroxítona terminada em que? Em e, então nesse caso eu não acentuo. Por exemplo, na palavra bolso, bolso, sílaba tônica, bol, paroxítona terminada em o, eu não vou acentuar. Agora, tem uma que ela não cai em prova,
ela apenas despenca, que é o caso de item. Item é uma paroxítona terminada em EN. Então, item não tem acento, tá? Item não tem acento. Então, item não tem, porque é uma paroxítona terminada em EN. Jovem também não tem, porque é uma paroxítona terminada em EN. Nuvens também não tem, porque nuvem, né, é uma paroxítona terminada em EN, então não tem acento, né? Agora, olha lá, itens, paroxítona terminada em ENS, não tem acento, né? Diferente, por exemplo, de parabéns, porque parabéns, a sílaba tônica não é o bens, não é a última. Então, nesse caso, eu vou ter uma palavra oxítona, e aí a palavra oxítona, terminada em ENS, tem acento. Agora, no caso de itens, não. Itens é uma palavra paroxítona, e a palavra paroxítona, terminada em ENS, não tem acento nenhum, né? Agora, atenção para aqui, ó. Hífen termina com EN, de nada. Então, nesse caso, hífen eu vou acentuar, tá? Hífen eu vou acentuar. Agora, vamos passar hífen aqui para o plural. Plural, hífens. Não tem acento. Não tem acento. Por quê? Porque se trata de uma palavra oxítona ou uma palavra paroxítona terminada em ENS. Então, nesse caso, eu não tenho acento aqui no hífens, tá? Então, toma cuidado aqui, ó. Hífen tem acento, porque é uma paroxítona terminada em EN. Mas hífens não tem, tá? Hífens não tem porque é uma palavra paroxítona terminada em ENS, e aí eu não vou acentuar. Agora, as demais paroxítonas são todas acentuadas, né? Por exemplo, no caso, táxi tem acento, porque é uma paroxítona terminada em I. Fênix tem acento, porque é uma paroxítona terminada em X. Dólar tem acento, porque é uma paroxítona terminada em R. Fórum tem acento, porque é uma paroxítona terminada em UM. Lírios tem acento, porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, e por aí vai. Então, você guardando as paroxítonas não acentuadas, o resto é só acentuar que